Limited Hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui, e eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Então, o que o Jon Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9/2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas, eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. Mas é um projeto altamente classificado, né? Então, são grupos bem restritos aí. Mas hoje a gente tem documentação disso, né? Existem... O próprio livro do Jon Ronson, que é Os Homens que Encaravam Cabras, é uma boa documentação. E, na verdade, isso já... Aí, fazendo o link, isso já acontecia no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, o Joseph Mengele, ele não estava brincando de serviço. Ele realmente estava ali tentando desenvolver soldados, super soldados, né? Ele tinha carta branca, tinha cobaias à vontade, que não tinha o menor poder de decisão. Tinha orçamento à vontade. Mas isso começa na Segunda Guerra ou esse projeto da Alemanha, do exército, já estava acontecendo antes? E eu acho que ele ganha força quando o Adolfinho Bigodinho chega ao poder. O nojento, né? Sei. Eu evito até de falar o nome desse cara, pra não incentivar a galera. Não atrair coisa ruim. Então, eu acho que foi ali que eles tiveram esse insight. Mas é claro que tem uma concepção mística dos alemães naquela época que incentiva isso. Por quê, hein? Porque principalmente do grupo dos alemães da época, o Himmler foi o cara que mais investiu nessa parte sobrenatural, espiritual. Então eles começaram a tentar justificar aquela ideia da raça superior alemã, os arianos, revendo a história. E eles foram revendo a história, chegando, através da teosofia da Helena Blavatsky, eles chegaram até a história de Atlântida. E com a história de Atlântida, eles partiram do princípio que esses grupos arianos são descendentes de civilizações da Atlântida, que eram filhos dos deuses nórdicos, né, descendentes de Odin, de Thor, de Bor, né, desses deuses nórdicos, e são como se fossem semideuses. Eles têm um DNA divino. Sim. E por isso eles têm essas habilidades excepcionais. Então, com essa concepção mística, eles começam a tentar desenvolver essas habilidades nos soldados. Aí entra a sociedade secreta Thule, né? E o conceito do Vril. O Vril é essa energia espiritual que pode ser mobilizada para fazer com que os alemães se tornem invencíveis. Principalmente se eles tivessem acesso a determinadas relíquias sagradas. Entre elas, a lança de Longino, aquela que teria perfurado a lateral de Cristo, né? Que foi a primeira coisa que o Hitler tomou quando ele invadiu a Áustria. Ele foi no principal museu da Áustria e tomou essa lança, né? Porque eles tinham uma concepção que o Terceiro Reich seria a consequência do Império Romano, evoluiu para o Sacro Império Romano Germânico e dali eles restaurariam como se fosse um novo Império Romano, um terceiro Império Romano, por isso que é o Terceiro Reinado, né, Terceiro Reich, através principalmente das relíquias da coroa e a lança de Longino. Ele achava que se ele tivesse as duas relíquias, ele seria invencível e ia criar um reino de 1000 anos. Mas também, que a gente vê no filme do Indiana Jones, os caras foram atrás também da arca. Exatamente isso. Isso está documentado no livro do Sidney Kirkpatrick, que é As Relíquias Sagradas de Hitler. Aí eu tive que falar o nome, né? Esse livro é sensacional, todo baseado em documentação histórica, e ele começa... o autor disse que é um true crime da Segunda Guerra Mundial, né? Ele começa com um alemão naturalizado americano, que é o Walter Horn, né? Que é acho que é um tenente-coronel, que recebeu do general Patton, que foi um general muito famoso da Segunda Guerra, recebeu a missão de resgatar as relíquias sagradas que estavam com Hitler no final da Segunda Guerra. Então ainda estava rolando a Segunda Guerra, estava no final, e esse cara foi com um pelotão. Esse cara era oficial de inteligência do exército americano, um alemão, falava alemão fluentemente, né? Estudou na Alemanha e tudo, naturalizado americano. Ele foi de volta à Alemanha num pelotão de inteligência de operação especial para resgatar essas relíquias. O problema é que quando ele chegou no bunker do Hitler lá, não tava a lança nem a coroa que eles estavam procurando. E sumiu ou já foi devolvido? Sumiram. Até hoje? Eu não sei exatamente onde é que tá, porque eu não me lembro desse detalhe no livro, mas
ele mostra uma réplica. E é interessante ter uma entrevista com o Kirkpatrick, que é o autor. Ele fala: tô com uma réplica da lança. Essa réplica foi usada no Constantine, no filme. É mesmo? Olha que interessante, né? Fazendo uma conexão com a Que cultura. hora que eles usam? Eu não me lembro, Também cara. não Fiquei lembro tentando daí. lembrar a hora que isso entra na jogada lá, mas... Constantine é do malucão lá do Watchmen também, né? Como é que é o nome O dele? Alan Moore? Alan Moore. É dele, Eu né? acho que não foi ele que... Não sei se ele criou. Ele chegou a Pode dar um ser, espetáculo ali, pode né? ser. Que era baseado no Sting, né? O visual do Sting. Sim. Que é uma obra interessante pra caramba também, né? É. Talvez ele tenha criado no Monstro do Pântano, deve ter aparecido. Sim. Mas pode ser. Então, esse Walter Horner é o Indiana Jones, pô. É esse cara que tá em busca das relíquias pra tomar de volta dos alemães. Então, realmente, eles estavam atrás, inclusive, da Arca da Aliança, igual você falou. E eu fiquei impressionado, porque eu fui criado assistindo Indiana Jones, né, meu irmão? Aí eu, marmanjo já, O cabelo cálice, branco, falei: caraca, tem fundo de verdade isso aí, o mano. Santo Graal. O Graal, eles estão... O Himmler, principalmente, era ficcionado pelo Graal e pela Arca. Esses caras aí estavam realmente buscando isso. Porque eles acreditavam que ia liberar um poder de Deus, o que Que era? eles, com essas relíquias, eles conseguiriam mobilizar esse vril, que seria... Eles poderiam criar uma arma de destruição em massa. E talvez isso tenha dado uma vantagem competitiva bélica para os Estados Unidos, porque enquanto os Estados Unidos estavam fazendo o projeto Manhattan, criando a bomba atômica, eles estavam investindo mais nessa parte mística e na questão mais antigravidade eletromagnética. Ah, é? É. Então aí... Que acabou não dando em nada. Dizem que eles envolveram uma espécie de... como se fosse um OVNI, né? É um disco Que é voador. o The Bell, né? Que é o sino, que era de antigravidade. Mas aquilo, perto da bomba atômica, né? Não tinha tanta força. E também que os alemães acabaram sendo esmagados de um lado pela Rússia, do outro pelos americanos e os aliados, né? Não deu tempo deles desenvolverem. Mas a grande questão é que no livro do Kirkpatrick, ele mostra que eles tentaram fazer o terceiro Reich, mas deixaram tudo pronto para o quarto Reich. Então, algumas dessas relíquias e alguns desses projetos, eles transferiram, por exemplo, para a América do Sul e continuaram continuaram esse projeto na Argentina, por exemplo, no Uruguai, né? Ah, é? E no Brasil também, porque o Joseph Mengele oficialmente morreu aqui no Brasil, né? Verdade. Dizem que não, né? Que ele tá vivo até hoje. Só que é muito difícil de reconhecer porque ele é muito gordo, um cara que pesa mais de 100 quilos. Então a fisionomia dele estaria diferente. Mas o cara estaria com mais de 120 anos, eu acho, né? Não me lembro exatamente. Mas dizem que tem uma conspiração que ele não morreu afogado em Santos, não, né? Como a história oficial diz. Tem até um livro meio exótico aí de que o Hitler tinha morrido aqui no Brasil, né? Que tiraram até uma foto dele, Sério? velhinho. Tinha essa teoria? Tem essa teoria. Tem até as fotos dele, velhinho, com a esposa brasileira. Mano. Nas teorias muito doidas, né? Mas assim, essa parte de que eles estavam buscando as relíquias e realmente queriam achar a Arca da Aliança, e o Hitler acreditava que com a lança ele seria invencível, tá muito bem documentado no livro As Relíquias Sagradas de Hitler. E eles tinham realmente essa visão mística de que eles são descendentes dos deuses. Aí eu... Quem seria o cara? Ah. É meio... A pesquisa é interessante, assim, eu não parei pra destrinchar, mas parece ser bem documentado, mas é surreal, né? Surreal imaginar isso aí, né? Parece o Marquito. Marquito, né? Mas essa busca do ocultismo era uma coisa pessoal também do Hitler? Ele pessoal também. Ele tinha essa... Por que ele tinha essa fixação? Ele tinha uma religião, alguma coisa? Então, eles tinham essa ideia das religiões nórdicas tradicionais, né? Então, eles achavam realmente que eles eram descendentes dos povos, eles chamam de Lemúria, né? Que eram os lemurianos lá da Atlântida.